Oi, sejam bem-vindos todos. Mais um vídeo aqui do nosso canal, graças a Deus. Mais um dia levando a palavra de Deus, levando boas notícias, levando uma esperança, uma palavra de fé. Então, graças a Deus por esse trabalho aqui. Você é sempre muito bem-vindo. É por isso que eu sempre faço convite que você se inscreva no canal, para que você seja notificado sempre que tiver alguma coisa nova aqui no canal. Em breve, Deus permitindo, Ele já permitiu, vamos ter novidades aqui no canal, vamos, graças a Deus, evoluir a qualidade dos nossos vídeos. Nós começamos de uma maneira mais caseira, porque o importante é começar. Primeiro você começa, depois você aperfeiçoa. Mas em breve nós teremos vídeos com mais qualidade, tanto de imagem quanto de áudio, e algumas outras coisas também que Deus já colocou no meu coração, e eu sei que vai agregar ainda mais conteúdo, mais valor aqui ao nosso trabalho. Mas o mais importante nós já fazemos, que é levar a palavra de Deus. Seja da maneira que for, ao redor do mundo, muitas pessoas, graças a Deus, que tem, através do Espírito Santo, tocado nessas pessoas, ao redor de todo o mundo, muitas pessoas têm pregado a palavra de Deus para os últimos tempos, para aqueles que ainda não receberam a Cristo, possam aproveitar essas últimas oportunidades. E tem sido cada um dentro da sua realidade. Muitos países não aceitam o Evangelho, não aceitam a Bíblia. Então essas pessoas, elas cheias da coragem e do poder do Espírito Santo de Deus, elas vêm pregando de maneira mais discreta, mais escondida, mas elas têm levado a palavra de Deus. É isso que importa. Então, se você sente no seu coração de começar a anunciar o Evangelho, mas você acha que não tem condições financeiras ou que você não tem muito conhecimento da palavra de Deus, entrega essa vontade nas mãos de Deus, porque com certeza foi Ele que colocou isso no seu coração e Ele vai te direcionar. Antes de eu começar a colocar essas pregações no YouTube, eu já tinha começado a fazer pregações de outras formas. Eu fiz um site e de alguma maneira que eu até hoje não sei explicar, um dia eu tentei acessar esse site para colocar novo conteúdo lá e eu já não tinha acesso para aquele site. Então eu tentei colocar vídeos no YouTube usando um celular emprestado. Na época eu estava sem celular e do nada também a pessoa, depois que eu comecei, disse que tinha perdido o celular, então eu tive que parar. Então muitas formas eu fui tentando pregar a palavra de Deus, mas sempre acontecia alguma coisa para me impedir. Mas a palavra de Deus, ela não pode ser detida, ela não pode ser retida. Então não desista. Se você já tentou uma ou duas vezes anunciar o Evangelho, alguma coisa aconteceu que você teve que parar, continue pedindo a Deus orientação, porque talvez o próprio Deus tenha permitido que você não tenha conseguido continuar a sua pregação de um jeito, porque Ele queria te levar além. Eu comecei de uma forma menor, digamos assim, menos proporção. Comecei enviando PDF pelo WhatsApp para as pessoas, com pregações, com sermões bíblicos. Depois eu fui para o site, depois eu tentei na primeira vez no YouTube, não conseguia porque dependia do celular de terceiros. Depois eu consegui começar esse canal e já estamos aí, acho que com 4 meses e mais alguma coisa aqui, e um conteúdo bem variado, graças a Deus. E a intenção é aumentar, a intenção é desenvolver ainda mais o trabalho, porque não é para nós. Pregar o Evangelho não é para o pregador, é para aqueles que vão receber a palavra. É claro que quando nós estamos levando a palavra de Deus, o primeiro beneficiado é o próprio pregador, porque com certeza Deus fala daquilo que convém também aquele pregador ouvir. Então ele é o primeiro que se beneficia. Mas o mais importante não é a maneira como você vai fazer.
Então, se você tem essa vontade, se você sente dentro de você esse impulso, esse mover, que você deve pregar a palavra de Deus, leve isso em oração. Ore e peça que Deus te oriente, porque Ele vai te mostrar a melhor maneira. Existem muitas maneiras de pregar, mas uma apenas palavra verdadeira, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é uma só, ela não muda. Mas Deus, Ele aplica essa palavra de formas diferentes. Existem pessoas que pregam lá no meio da floresta para as tribos indígenas, na língua deles. Existem pessoas que pregam dentro de uma igreja para aquela comunidade cristã. Existem pessoas que pregam na internet para que essa pregação chegue a lugares aonde ela não conseguiria chegar no momento. Existem pessoas que pregam indo de porta em porta pregar para os seus vizinhos. Então existem muitas formas de você anunciar essa boa notícia do reino de Deus para essas pessoas. Então não desista. Se você sente essa vontade, com certeza isso é algo que Deus colocou no seu coração. Então leve isso em oração, Ele vai te orientar. Hoje nós vamos falar aqui sobre o livro de Isaías, no capítulo 29. Nós vamos ver o que está escrito do versículo 9 até o versículo 16. O título, ele já nos dá mais ou menos a entender do que se trata. O título diz o seguinte: Isaías 29, a partir do versículo 9. A cegueira espiritual e a hipocrisia do povo. Então vamos ler e vamos depois analisar os versículos que eu destaquei para a gente falar sobre eles. Estatelai-vos e ficai estatelados, cegai-vos e permaneceis cegos. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam cambaleando, mas não de bebida forte. Porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas, e vendou a vossa cabeça, que são os videntes. Toda visão já se vos tornou como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não posso, porque está selado. E dá-se o livro ao que não sabe ler, dizendo: lê isso, peço-te. E ele responde: não sei ler. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras. E dizem: quem nos vê? Quem nos conhece? Que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez. E a coisa feita dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Então olha que palavras duras que o profeta Isaías está falando acerca daquilo que Deus deu para ele. E em determinada parte nós vemos aqui a própria palavra de Deus dizendo aquilo pertinente às pessoas que se aproximavam dele, mas apenas com a boca honravam a Deus, mas o coração dele estava distante. É nisso que a gente compreende a parte do título que está dizendo a hipocrisia do povo. E a outra parte do título que fala sobre a cegueira espiritual é aquilo que eu já falei em outros vídeos. O pior cego, de fato, como se diz no dito popular,
é aquele que não quer ver. A pior cegueira não é a física, por pior que ela seja, mas no âmbito espiritual, a cegueira espiritual sempre vai ser pior, porque ela vai trazer para aquele indivíduo toda uma deturpação da realidade. Isso vai fazer com que ele não enxergue a verdade. E a verdade, quando ela não é enxergada como verdade, ela se torna algo muito relativo. Então vamos ver aqui os versículos que eu destaquei, para a gente ver o que mais eu acho mais importante a gente ver nesse momento. O versículo 9, o primeiro versículo, vai falar exatamente a respeito dessa cegueira. Vai falar que eles ficam estatelados, eles caem e ficam ali caídos, estatelados. Eles ficam ali cegos e permanecem cegos. Eles estão bêbados, mas não é de vinho e não é de outra bebida forte. Eles ficam ali cambaleando. Todas essas atribuições, todas essas nomenclaturas, você está cego, você está cambaleando, você cai e fica estatelado, isso mostra o quão perigoso é que uma pessoa viva espiritualmente cega. A pessoa, ela pode ter os seus olhos físicos em perfeita funcionabilidade, mas se no seu interior ela não compreende das coisas de Deus e ela não é capaz de discernir simplesmente o bem do mal, o que é bom e o que é ruim, o que é certo e o que é errado, se ela não consegue discernir espiritualmente as coisas de Deus e as coisas do mundo, as coisas corruptíveis, as coisas que perecem, as coisas carnais, essa pessoa vive uma cegueira espiritual e é como se de fato ela estivesse totalmente embriagada, ela está totalmente fora de si. Uma pessoa embriagada, ela está fora da sua condição natural. A sua vista, ela já não enxerga da melhor maneira, a sua coordenação motora já não funciona, a sua percepção de risco diminui bastante, muitos ficam valentes e corajosos quando estão bêbados. Então a gente vê que a cegueira espiritual, ela faz isso com as pessoas, é como se embriagasse espiritualmente aquelas pessoas. Já no versículo 10, a gente vai ver algo curioso. O profeta vai dizer que Deus derramou sobre essas pessoas um espírito, é algo real, é algo vivo, é algo que age. Deus derramou sobre essas pessoas um espírito de profundo sono e fechou os olhos deles, que são os profetas, e vendou as suas cabeças, que são os videntes. Então veja só, aqui está dizendo que o próprio Deus derramou sobre essas pessoas um espírito de sono profundo, intenso. E antes que alguém fale, mas então a culpa é de Deus dessas pessoas terem ficado espiritualmente cegas. Não. A ordem é contrária, é exatamente porque elas ficaram cegas espiritualmente para as coisas de Deus, pela sua hipocrisia de se aproximar de Deus honrando com a boca, mas o coração está longe. E mais adiante nós vamos rever o que nós já lemos a respeito das obras escondidas que essas pessoas fizeram. Por isso Deus derramou sobre elas o espírito de sono profundo. A gente não pode querer inverter as coisas, porque senão fica fácil para o ser humano, né? Eu errei porque Deus derramou sobre mim um espírito de beberrão, então eu virei um bêbado porque Deus derramou sobre mim um espírito de beberrão. E aqui eu faço uma ressalva, eu não estou falando das pessoas que de fato têm um problema grave com o alcoolismo. Existe uma diferença grande e eu sei bem o que é conviver com uma pessoa que sofre com alcoolismo, e não é dessa pessoa que eu estou falando, mas é de um outro contexto que a gente não vai agora falar a respeito de vícios. A gente pode até futuramente fazer um vídeo sobre isso, eu acho muito pertinente, mas não é sobre esse o aspecto.
O que a gente está querendo abordar aqui é que não tem como inverter a lógica. Se Deus que fechou os olhos daquelas pessoas e deixou elas ali adormecidas, então elas não têm culpa. Não, é o oposto. É pela conduta delas repetidamente que Deus é como se ele falasse assim: então quer viver assim? Então agora vocês vão adormecer realmente num sono profundo, porque vocês quiseram estar assim. Então a gente precisa saber ler e interpretar as coisas na ordem correta, porque senão fica fácil jogar a culpa dos nossos pecados em Deus, não é? Então vamos ver aqui o que vai continuar dizendo no versículo 10. Porque o Senhor derramou sobre vocês o espírito de sono profundo e fechou os vossos olhos. A gente já tinha falado ali a respeito da cegueira espiritual. A gente sabe que quando a pessoa se converte e quando ela aceita Cristo e ela começa a ser doutrinada pelo Espírito Santo, os olhos daquela pessoa se abrem e ela nunca mais vai conseguir ter a mesma visão de mundo que ela tinha antes. Aquela mente que foi expandida, ela jamais vai conseguir retroceder de fato ao tamanho que era antes. Porque quando você de fato aprende algo, quando algo te é revelado, não tem como você voltar e fingir que não sabe daquilo. A Bíblia fala a respeito disso em relação à salvação. Aqueles que receberam a palavra de Deus, importa que todos recebam de fato a palavra de Deus, para que depois ninguém venha usar esse argumento. Eu não sabia de céu e inferno, eu não sabia de Deus e do diabo, eu não sabia de salvação e condenação, então eu não tenho culpa. Porque de fato, aquilo que não existe uma lei para proibir é liberado. Se não está proibido, liberado está. Entende-se dessa forma. Quando se faz uma lei proibindo algo, é porque entende-se que aquilo não deve ser liberado. Se não existe uma lei para aquilo, entende-se que até segunda ordem, aquilo está liberado. Então, a importância da gente saber que abrindo os olhos de acordo com o mundo espiritual, quando você recebe a revelação e você compreende as coisas, você já não pode mais ter o pretexto de dizer: eu não sabia que isso é errado. Sabia sim, porque você recebeu aquela informação, você teve a sua mente aberta e cabe a você agora escolher se mesmo assim você vai ou não vai fazer. Então, a gente vê aqui esses dois modelos aqui para poder personalizar, digamos assim, essas pessoas. Primeiro nós vimos ali no versículo 9 que estavam caídos como bêbados. E aqui a gente vê no 10 como cegos. Tudo isso para demonstrar ali a cegueira espiritual daquelas pessoas. E mais adiante nós vamos ver a hipocrisia também. Mas seguindo aqui no versículo 11, vai falar a respeito de como se eles recebessem um livro que estivesse selado. E eles não podendo ler, eles iriam responder de tal forma: não posso porque está selado, está lacrado, inacessível. Algo que está com selo não está acessível a todos. Então é como se eles dissessem isso. Ou como se alguém que não sabe ler recebesse um livro e a pessoa pedisse: lê para mim, por favor. E a pessoa falasse: não posso, não sei ler. Ou seja, eles estavam ali totalmente inertes, totalmente fora daquele conhecimento da palavra de Deus. Mas mais à frente nós vamos ver que existia um tipo de conhecimento que essas pessoas tinham, mas Deus vai explicar o porquê que dessa forma não serve. Então vamos seguir lá pulando para o versículo 13, que vai dizer algo muito importante, que é o que eu vim falar agora. O Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Maquinalmente, automaticamente, sem vontade, sem consciência. Foi no automático, como uma máquina, maquinalmente.
Deus está falando aqui que esses homens, com a boca, eles honravam a Deus, tudo bem, mas o coração, que é o mais importante, estava longe de Deus. Nisso a gente entende a hipocrisia que o título está falando, porque a hipocrisia consiste em você falar algo, mas agir diferente. A hipocrisia, ela consiste numa farsa, numa mentira, em algo deturpado. Com a boca, honravam a Deus, mas o coração estava distante de Deus. E o temor que eles tinham a Deus, o próprio Deus fala, consistia apenas naquilo que eles tinham aprendido dos homens, consistiam apenas em mandamentos de homens. Aqui lembra muito para nós o que nós vamos ver lá no Novo Testamento a respeito do fermento dos fariseus, aquela hipocrisia, porque os fariseus eram extremamente, absurdamente religiosos. Extremamente religiosos para com as leis dos homens, dada por Deus, mas em contextos específicos, que com a vinda de Jesus, com a nova aliança no sangue de Jesus, a primeira aliança já pereceu, porque houve a necessidade de uma nova, então a primeira já se tornou insuficiente. Então a gente vê aqui uma grande semelhança com os fariseus que vamos ver no Novo Testamento, que adoravam mais a lei do que de fato o próprio Deus. E aqui Deus está falando, o temor de vocês, o respeito que vocês têm por mim, se baseia apenas nos mandamentos dos homens. Apenas nisso, mandamentos que vocês aprenderam automaticamente, maquinalmente. Foi passado de um para o outro, de pai para filho. É como se hoje em dia, nos nossos tempos, a gente falasse copia e cola. Vocês aprenderam tudo isso no copia e cola. Não houve ali uma intenção, não houve uma entrega, não houve ali um derramar diante de Deus. Tudo o que vocês aprenderam para me temer, para demonstrar temor a mim, foi algo que vocês aprenderam sobre as leis dos homens, sobre os estatutos dos homens, sobre os mandamentos dos homens, que vocês aprenderam maquinalmente, como máquinas, automaticamente, sem nenhum tipo de vontade ou intenção. E Deus avalia muito a nossa intenção. Às vezes a gente comete um erro sem querer, sem perceber, e fica desesperado, achando que Deus vai nos punir severamente. Mas algo que a gente precisa lembrar e que o diabo não quer que você se lembre, porque ele quer que as pessoas tenham medo de Deus, porque você se afasta do que você tem medo. Quando você bota na sua cabeça, Deus vai me mandar para o inferno porque eu fiz tal coisa, Deus não me ama mais porque eu cometi um pecado, Deus ele vai me castigar de uma maneira terrível porque eu fiz ou falei aquilo. Quem ganha com esse tipo de pensamento é o diabo, porque você acaba se afastando de Deus, porque você fica com medo de Deus, e tudo que o diabo quer é que você fique longe de Deus, porque o diabo não consegue se aproximar de Deus. Então, para ele pegar você, ele precisa que você se afaste de Deus. Quanto mais longe de Deus você estiver, é mais fácil para ele te pegar. É como se fosse uma ovelha. Quando a ovelha está dentro do rebanho, ali junto dos pés do seu pastor, o lobo ele não se atreve a entrar lá, porque ele sabe que ele vai apanhar do pastor. É mais difícil para ele. O que o lobo quer? Pegar uma ovelha sozinha, distraída, lá na montanha comendo grama, lá longe do pastor. Para ele é mais fácil. Então, toda vez que você tiver um pensamento ruim de Deus, que Deus ele vai te punir, que ele vai te mandar para o inferno porque você falou uma coisa, leve essa sua preocupação diretamente a Deus. Senhor, eu fiz algo, reconheço que eu errei, e me veio um profundo medo de que o Senhor poderia fazer algo comigo, mas eu sei que o Senhor é Deus de amor, é compassivo, é perdoador, a tua ira, ela se aplaca rapidamente. Eu gostaria de entregar esse medo nas tuas mãos, porque eu sei que o espírito de medo não é o que o Senhor nos dá.
orar. Eu gostaria que o Senhor tirasse isso do meu coração. E peça em nome de Jesus que Deus vai tirar esse medo de você. Lembre-se disso. Quando você sente medo de Deus, você se afasta e fica mais perto do diabo te pegar. Ninguém quer ficar perto daquilo que tem medo. Então não tenha medo de Deus. Tenha temor. É um respeito absoluto. As pessoas, elas confundem medo com temor. É muito diferente. O temor que nós devemos ter a Deus é um respeito absoluto. Não é medo. Nós não devemos ter medo de Deus. Então, aqui Deus está mostrando que o temor daqueles homens era algo muito automático, era algo ensinável, era algo muito ali mecânico e não servia. Então, o que vai continuar falando aqui no versículo 14? Deus falando: continuarei a fazer obra maravilhosa no meio desse povo. Sim, obra maravilhosa e um portento. Portento é a mesma coisa que maravilha, coisa extraordinária, prodígio. É isso que significa portento. De maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Deus, ele vai fazer ali naquele contexto de uma forma que os próprios sábios vão perder a sua sabedoria e os prudentes a sua prudência. E aqui, versículo 15, vai dizer: ai dos que escondem profundamente o seu propósito no Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê, quem nos conhece? Tem uma parte da Bíblia que eu não me lembro agora em qual versículo está, que vai falar a respeito disso. As pessoas, quando querem fazer obras ruins para que não sejam vistas, elas escolhem o quê? A escuridão. Elas escolhem a ausência da luz. Você vê no carnaval, quando as pessoas querem fazer sexo na rua, o que elas fazem? Procuram um beco. Quando quer urinar, quando quer se drogar, faz o quê? Procura um beco, um lugar mais escuro. Alguém que quer roubar, quer assaltar, fica ali debaixo do poste da luz? Não. Procura uma rua mais escura, mais deserta. As pessoas que querem fazer coisas erradas, querem aplicar golpes, querem desviar dinheiro, querem cometer adultério, fazer coisas erradas, elas estão sempre procurando esconder e apagar os vestígios, porque elas, no fundo, sabem que as suas obras são ruins, são coisas erradas. Quem não tem do que se envergonhar, não se esconde. São pessoas claras, são pessoas transparentes, que não têm do que se envergonhar. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Então, quando nós seguimos os passos de Jesus, não temos do que nos envergonhar, não temos o que esconder e caminhamos na luz. Ao contrário daqueles que buscam sempre esconder as coisas que fazem, estão sempre ali bolando uma mentira para poder esconder outra mentira, esses nós vemos que não seguem a Jesus, mas seguem a outro. Então, a gente vê aqui no versículo 16, para finalizar: que perversidade a vossa, como se o olheiro fosse igual ao barro e a obra dissesse do seu artífice: ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu olheiro: ele nada sabe. Então Deus aqui está chamando eles de perversos, porque de fato eles estão pervertendo as coisas, e Deus vai dar dois exemplos. É como se o olheiro, que é o que prepara e manuseia e manipula o barro, é como se ele fosse igual ao próprio barro. E também é como se a obra, aquilo que foi feita, o objeto, é como se a obra falasse do seu artífice, do artista que a fez. É como se ela falasse assim: ele não me fez. O que a gente entende como isso? Ingratidão, rebeldia, insubordinação. Aí é o outro exemplo que Deus dá. E é como se a coisa que foi feita falasse do seu olheiro. É como se o barro que foi feito falasse daquele que o fez. Ele não sabe de nada. Ou seja, aquele que foi feito fala daquele que o fez. Ele não sabe
de nada, de coisa alguma. Ele não me fez. Então, gente, a gente vê como é grave a vida de alguém que vive na cegueira espiritual e na hipocrisia contra Deus. Vimos aqui Deus usando, através do seu profeta Isaías, exemplos de que são pessoas que estão como bêbadas, cambaleando, são pessoas que caem, ficam estateladas, ficam cegas e permanecem cegas. É como se alguém desse um livro para elas lerem e elas não pudessem ler. Ah, não, esse livro está selado, ele está inacessível, eu não consigo, eu não sei ler. O texto vai continuar dizendo ali também que eram pessoas que honravam a Deus com a boca, mas aquilo que a gente fala vai de uma maneira tão simples. A gente sabe que aquilo que a gente fala, a gente cria pelo poder da palavra e da fé. Mas quando você está usando a tua boca de uma maneira vã para com Deus, de nada serve, porque Deus avalia a intenção. Então, com a boca, eles honravam a Deus, mas o coração, que é da onde vem de fato as intenções dos humanos, o coração estava distante de Deus. Era como se aquele homem que trai a mulher, espanca a mulher, estupra uma criança, chegasse ali na presença de todos os outros religiosos: Senhor, louvado seja o Senhor e exaltado. Ou seja, honrou a Deus com a boca, mas o coração perverso está longe de Deus. E Deus falando: o único temor que vocês têm a mim é aquilo que se baseia nos estatutos, nos mandamentos dos homens, que vocês aprenderam automaticamente, sem vontade, sem intenção, sem raciocínio, sem lógica. Então eu vou, além de derramar um sono profundo em vocês, tirar a sabedoria até mesmo dos seus sábios, a prudência dos seus prudentes. Seus olhos estão fechados, seus olhos são os profetas, e a cabeça de vocês está vendada, porque são os videntes. Vocês achem como que quem esconde as suas ações, quem é que está nos vendo, quem é que vai saber o que a gente faz? Porque tem gente que age assim até os dias de hoje. Tem gente que faz as coisas e fala: ah, ninguém está vendo. Realmente as pessoas, elas desconsideram totalmente a Deus. Elas não compreendem que até quando elas entram no banheiro, Deus está olhando elas ali no banheiro. Tem gente que vive exatamente assim, faz o que tem que fazer e diz: ninguém viu, ninguém vai descobrir. Como se não existisse Deus. Como se aquele que fez os olhos não pudesse ver. Como se aquele que fez os ouvidos não pudesse ouvir as suas armações. E para finalizar, o texto vai dizer ali: é como se aquele que faz e aquele que foi feito estivessem no mesmo patamar, na mesma prateleira. É como se o Criador e a criatura fossem a mesma coisa. É como se o barro e o oleiro fossem a mesma coisa. A ponto daquilo que foi feito, do vaso de barro, falar para o seu Criador: você não sabe de nada? Não foi você que me fez? Muitas pessoas hoje em dia ainda agem assim, falando para Deus: Deus não existe, Deus não sabe de nada, não foi Ele que me fez. Então, gente, é muito importante nós termos os nossos olhos espirituais abertos. De nada importa apenas você enxergar de forma física, se a sua mente, o seu coração estão dormindo profundamente. Nós vimos um exemplo disso no livro de Jonas, quando ele recebeu uma missão de Deus e ele fugiu. O texto diz que enquanto ele fugia de Deus, ele teve um sono profundo. Enquanto ele dormia, o barco que ele estava quase naufragando, estava quase afundando e matando todo mundo. Então, o sono profundo na Bíblia nos mostra algo muito perigoso. A gente precisa ter atenção. Peça que Deus abra os seus olhos, que você compreenda. Talvez você esteja vivendo uma vida espiritual num sono muito profundo. Talvez você esteja agindo com essa hipocrisia desses homens e a hipocrisia dos fariseus. Talvez esse esteja sendo o seu fermento. Porque você tem honrado a Deus com a boca e talvez as suas ações mostrem que o seu coração está longe de Deus. Talvez seja dessa maneira que você esteja vivendo. Peça a Deus para que Ele abra os seus olhos.
peça perdão a Deus se você identifica em você alguma dessas características, que com certeza Deus vai te perdoar, vai apagar os seus pecados e Ele vai começar a te instruir para que você abra os olhos, você passe a compreender. E uma vez que você tenha a sua mente expandida, você jamais voltará a ter uma mente pequena como antes. Que Deus te abençoe, que você leve esse vídeo adiante para a sua família, seus amigos e, se Deus permitir, até o próximo vídeo.